O jogo invisível da manipulação. Você já saiu de uma conversa se sentindo culpado, confuso ou emocionalmente drenado, sem conseguir explicar exatamente o que aconteceu? Você não brigou, não levantou a voz, não disse nada ofensivo, mas de alguma forma saiu menor do que entrou. Isso não é coincidência. Isso é manipulação emocional. Pessoas manipuladoras raramente atacam de forma direta. Elas não precisam gritar, acusar ou ameaçar. Elas vencem no campo invisível, onde emoções são distorcidas, limites são corroídos e a dúvida se instala lentamente. Elas sabem provocar reações, sabem quando usar culpa, silêncio, vitimização ou confusão. E enquanto você tenta se explicar, elas observam. O estoicismo não ensina a enfrentar esse tipo de pessoa com agressividade. Ensina algo muito mais difícil e muito mais eficaz: não reagir como elas esperam. Neste vídeo, você vai aprender como lidar com pessoas manipuladoras sem entrar em conflito, sem precisar se justificar o tempo todo e sem sacrificar sua paz para manter uma falsa harmonia. Enquanto você escuta, observe algo importante. Quem manipula precisa da sua reação emocional. Quando ela não vem, o jogo começa a ruir. Parte 1. Manipulação não é força, é dependência. Existe uma ideia equivocada que precisa ser quebrada logo no início. Pessoas manipuladoras não são fortes, não são seguras e não têm domínio real. O que elas têm é dependência emocional disfarçada de controle. Elas dependem da sua reação, da sua culpa, do seu medo de decepcionar, da sua necessidade de ser compreendido, aceito e validado. Se você não reagir emocionalmente, se não tentar se explicar, justificar ou consertar o clima, a manipulação simplesmente não funcionaria. Manipular não é liderar. É compensar a insegurança. Quem manipula precisa constantemente ajustar o ambiente para não se sentir ameaçado. Por isso, distorce as falas. Por isso, muda versões. Por isso, faz você duvidar do que sentiu, do que ouviu, do que percebeu. O objetivo não é te convencer da verdade deles. É te afastar da sua própria verdade. Os estoicos enxergavam isso com extrema lucidez. Para eles, ninguém controla outra pessoa diretamente. O controle acontece quando alguém passa a governar suas emoções. Epicteto dizia que os homens não se perturbam pelos fatos, mas pela interpretação que fazem deles. E é exatamente aí que a manipulação atua, na interpretação. Ela faz você reinterpretar o que sentiu, reescrever o que percebeu, desconfiar da própria intuição. Observe como isso acontece na prática. Você entra em uma conversa relativamente estável. Sai confuso, culpado, emocionalmente cansado. Nada foi dito de forma explícita, mas algo foi desligado dentro de você. Isso não é poder. Isso é estratégia de sobrevivência emocional. Pessoas manipuladoras não confiam na própria consistência. Por isso tentam controlar o campo emocional ao redor. E aqui está um ponto crucial. Quanto mais você reage, mais válido é esse jogo. Quando você se defende demais, o manipulador sente que está no controle. Quando você se explica excessivamente, ele entende que você está inseguro. Quando você tenta convencer alguém que já decidiu não entender, você entrega sua energia sem retorno. O estoicismo propõe uma virada silenciosa, mas radical. Retirar o alimento da manipulação. Não com agressividade, não com confronto, mas com o autogoverno. Você começa a perceber que não precisa convencer, provar, justificar, se explicar emocionalmente. Você não precisa ser compreendido por quem vive da confusão. A partir desse momento, algo muda no equilíbrio da relação. O manipulador sente a perda de tração. Ele pode tentar provocar mais, testar limites,
criar tensão. Mas, sem resposta emocional, o jogo perde sentido. E é aqui que nasce a verdadeira força estoica. Não dominar o outro, mas não ser dominado internamente. Quem governa a própria reação retira do manipulador a única arma que ele possui. E quando isso acontece, a manipulação começa a morrer não com barulho, mas com silêncio. Parte 2. O maior erro: tentar provar a verdade. Existe um erro comum que quase todo mundo comete ao lidar com pessoas manipuladoras. E ele não é falta de inteligência, é excesso de esperança. A esperança de que se você explicar melhor, se for mais calmo, mais claro, mais justo, a pessoa finalmente vai entender. Mas aqui está a verdade difícil de aceitar. Pessoas manipuladoras entendem perfeitamente. Elas apenas fingem não entender quando isso lhes convém. O erro não está em falar. Está em acreditar que diálogo funciona com quem usa a conversa como ferramenta de controle. O manipulador não entra numa conversa para buscar clareza. Ele entra para testar limites emocionais. Se você explica demais, ele aprende onde te apertar. Se você se justificar, ele entende que pode te deslocar. Se você se defende, ele sente que tem poder. Os estoicos alertavam sobre isso há séculos. Sêneca dizia que quem discute com quem não busca a verdade está apenas desperdiçando a própria serenidade. Você não perde porque está errado. Você perde porque está jogando um jogo que não deveria existir. Outro erro silencioso é tentar manter a paz a qualquer custo. Confundimos a paz com a ausência de conflito. Mas muitas vezes o que chamamos de paz é apenas autoanulação. Você engole incômodos, cede espaço, adapta comportamentos, tudo para evitar tensão. Enquanto isso, a manipulação cresce em silêncio. O estoicismo ensina algo essencial aqui. Não é sua função equilibrar o caos emocional do outro. Quando você assume esse papel, abandona o próprio centro. E toda vez que você abandona seu centro, alguém ocupa esse espaço. Parte 3. Como a manipulação entra. Culpa, medo e confusão. Manipulação raramente começa com agressão direta. Ela começa com um desconforto difuso. Você sente que algo não está certo, mas não consegue apontar exatamente o que. Surge a culpa, surge a dúvida. Surge aquela sensação estranha de estar sempre em dívida emocional. Isso acontece porque o manipulador trabalha com 3 alavancas principais. Culpa. Você passa a se sentir responsável pelas emoções dele. Medo. Medo de perder, de decepcionar, de ser visto como frio ou egoísta. Confusão. Informações mudam. Versões se contradizem. Você começa a duvidar de si. Os estoicos chamavam isso de perturbação da alma. Quando a mente deixa de ver com clareza, as emoções passam a governar. E quem governa suas emoções, governa você. Marco Aurélio lembrava constantemente: se algo externo te perturba, o problema não está na coisa, mas no juízo que você faz dela. O manipulador vive de influenciar esse juízo. Ele não precisa mentir o tempo todo. Basta distorcer o suficiente para você perder firmeza interna. E quando você perde firmeza, qualquer empurrão te desloca. Reconhecer esse mecanismo é o primeiro passo para sair dele. Não com raiva, mas com lucidez. Parte 4. A resposta estoica. Firmeza sem confronto. Aqui está o ponto mais importante deste vídeo. Lidar com pessoas manipuladoras não exige confronto. Exige postura. O confronto alimenta o jogo. A postura encerra. O estoicismo nunca ensinou submissão, mas também nunca ensinou reatividade. Ele ensina firmeza silenciosa. Isso significa respostas curtas, limites claros
ausência de explicações emocionais. Você não precisa justificar um limite. Limite não é pedido, é decisão. Quando você diz menos, mas sustenta mais, algo muda. O manipulador tenta puxar a emoção. Você responde com neutralidade. Tenta provocar culpa. Você mantém coerência. Tenta confundir. Você não entra na narrativa. Não é frieza, é autocontrole. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento interno. Quando você para de reagir emocionalmente, o manipulador sente a perda de acesso, e isso costuma gerar duas reações: ou ele intensifica ou se afasta. Ambas são sinais de que você retomou o controle de si. Parte 5. Quando você muda, a relação muda ou termina. Esse é o bloco que poucos falam com honestidade. Quando você muda sua postura, nem todas as relações sobrevivem. E isso não é um fracasso, é consequência. Relações baseadas em manipulação dependem da sua participação emocional. Quando você retira essa participação, a relação perde o formato antigo. Algumas se ajustam, outras simplesmente acabam. Os estoicos não viam isso como perda, mas como alinhamento com a realidade. Sêneca dizia que algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar até onde não devemos ir. Você não precisa cortar com raiva, nem anunciar afastamento, nem criar drama. Basta manter seus limites, com constância, com silêncio, com respeito próprio. E aqui está a liberdade final. Você não precisa mudar o outro para viver em paz. Precisa apenas não se abandonar. Se este vídeo fez sentido para você, reflita em silêncio sobre onde você tem cedido demais. E se quiser, escreva nos comentários apenas uma palavra: clareza. Às vezes, tudo começa quando a mente volta para casa. Antes de encerrar, leve isso com você. Você não precisa vencer pessoas manipuladoras. Você precisa parar de se explicar para quem nunca quis te compreender. Manipulação só funciona quando encontra acesso emocional. Quando você fecha esse acesso, não com raiva, não com confronto, mas com clareza, o jogo acabou. O estoicismo não te ensina a endurecer, te ensina a não se abandonar. Observe, a partir de hoje, onde você fala demais, cede demais, se justifica demais. Ali não está a paz. Ali está o ponto onde alguém aprendeu a te empurrar. Se este vídeo te trouxe clareza, escreva nos comentários apenas uma palavra: limite. Não para me responder, mas para marcar diante de si mesmo o lugar onde você decidiu não ceder mais. Agora siga em silêncio. A verdadeira mudança não precisa de anúncio.